Pode se sentar de novo. Aleluias. Glória a Deus. Bom, antes de passar aqui para o nosso amado Bispo Moisés, que está aqui conosco nessa tarde, um privilégio para mim, muito grande. Deixa eu dar uns avisos aqui. Quem está sabendo que vai ter um sorteio semana que vem aqui da passagem para Paris? Todo mundo está ciente disso? Ó, a irmã já quer a passagem já. Então vamos fazer com ela aqui. Bom, o que é a passagem? Quem que é para Paris primeiro aqui? Ó, todo mundo quer para Paris? Tem, só temos duas passagens. Então vamos comprar a riva para poder ir para Paris, amém? Semana que vem vai sortear, querido. Não perde não. Ó, mulheres, como a nossa igreja aqui é feita de mulheres lindas aqui, mulheres bonitas. Minha digníssima em primeiro lugar ali, né? Senão põe em casa, né, gente? Bom, quarta-feira vai ter um encontro para vocês, querido. Às vezes você está para fazer aqui na Suécia, tem sim, ó. Quarta-feira vai ter um café de mulheres 10 horas. É isso, queridos? Aqui na igreja. Cafezão bonito. E depois, após o culto, procura a pastora Elaine. Por favor, que não esqueçam, irmão. Confirma a presença com ela quarta-feira. Mas tenta confirmar hoje. Eu sei que às vezes nós temos um brasileiro que quer fazer tudo na última hora, né? Sabe, nós aprendemos um pouco aqui na Suécia, né? Então, bom, tenta confirmar, querida, né? Quarta-feira, 10 horas da manhã. Não marca nada não, é um momento para você ter comunhão com as irmãs da igreja aí, você compartilhar algo, né? Que às vezes nós não podemos conversar com todo mundo, mas uma oportunidade única. Ó, quinta-feira, então, quarta-feira, café das mulheres 10 horas. Quinta-feira, estudo, 18 horas. Cara, quem quer conhecer mais Jesus? Tem que você levantar essa mão. Hein? Quer conhecer mais Jesus? Sabe como você vai conhecer? Aqui, ó. Conhecer a palavra, né? A palavra. E aqui toda quinta-feira nós temos oportunidade aqui, 1 hora só. 6 às 7, 7h15, vamos dizer assim. Às vezes, se você quiser ficar 7h30, aí vai. 18 horas, quinta-feira, estudo. Cara, tem sido uma bênção. Quem tem a oportunidade de vir aqui toda quinta-feira tem sido ricamente abençoado. Quero conhecer. Domingo é muito pouco, desculpa, é pouco tempo. Quinta-feira é a oportunidade de você estar aqui, ó. Conhecer Denis, pastor Will, o que é isso? O que diz a palavra de Deus? Ó, eu estou com um problema lá em casa, quer me ajuda? Querido, nós estamos aqui para servir vocês, amém? Então, quinta-feira, não marca nada, você já tem um encontro já. 18 horas de estudo bíblico, para você crescer e conhecer o Senhor. Bom, e na quinta-feira você tem outra oportunidade de crescer. Nós não podemos só ficar lendo só a palavra, né? Nós temos o quê? Orar. A palavra de Deus fala assim, orar sem cessar. Então, ó, quinta-feira você tem. Se você pode vir um pouquinho mais cedo, 5 horas da tarde, mesmo que não tenha um período de oração. Ah, não pode chegar às 5 horas, pode chegar às 5h15. Chega às 5h15. Ah, não pode 5h30. Querido, você tira o seu momento de oração, o momento de você derramar, chorar na presença de Deus. E Deus, eu tenho certeza, se você está querendo mudança na sua vida, está querendo mudança na sua vida, só tem uma maneira: você vir na igreja, você orar ao Senhor e você ler a palavra. Então você tem a oportunidade no domingo de você estar aqui no culto abençoado da família, e na quinta-feira você tem a oportunidade de orar das 5 às 6, e depois você tem o estudo das 6 às 7, 7h30. Amém? É isso aí, pastor Denis. Deu certo? Amém. Glória a Deus. Vem cá, pastor Luiz, por favor. Vem cá, Vanessa. Antes de apresentar o bispo, esse aqui é o bispo Moisés. Foi através da vida do bispo, né? Que lá nos Estados Unidos eu encontrei o Senhor. Então, amém. Tudo da minha vida é graças ao Ministério Emanuel, ao bispo, ao pastor Marconi, que está lá fora. E que a gente também possa, juntos aqui, estar recebendo o Will da Vanessa, mas como também com os pastores aqui da igreja. Amém?
recém-consagrados, recém-separados para o ministério da palavra. É algo extraordinário, é muito bom. Eles vão ser usados por Deus nesse ministério, nós vamos ser aqueles que vamos dar o apoio para eles. Vamos estar com ouvidos atentos, coração ensinável, para ouvir a palavra de Deus, que através da vida deles vai ser ministrada no nosso coração. É assim que Deus funciona, é assim que Deus trabalha. Estenda a sua mão, vamos orar, pedindo a Deus que abençoe. Vamos, com essa mão estendida, a gente vai abençoá-los e vai também recebê-los nessa função que Deus separou, nessa posição que Deus separou, como ministros da palavra, como um casal que vai nos ajudar a levar à frente nossa missão de servir a Deus. Então, olhe com o coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero nesse momento, juntamente com a tua igreja, que estende mãos em direção a esse casal. Nós queremos agradecer por suas vidas, pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude. Não somente isso, mas como igreja nós reconhecemos a unção do Senhor que está sobre a vida deles, pela imposição de mãos do ministério, que os separou para exercer essa função tão maravilhosa, que é ser ministros de Deus, ministros da palavra, proclamadores do Evangelho. Nós, como igreja, reconhecemos a autoridade do Senhor sobre a vida deles e nos submetemos a essa autoridade. Estaremos com os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto, para ouvirmos as palavras que eles vão proferir para nós e a ministração da tua bênção através deles. Vamos recebê-los com o coração aberto, vamos recebê-los com todo o nosso ser. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Abençoa essa família, Deus prospera. No nome de Jesus, amém e amém. Uma aplauso ao Senhor nessa vida. Graças a Deus. Eu vou ler a palavra e depois vou deixar você sentar, tá? Eu sei que está todo mundo querendo sentar. Mas é rapidinho, a palavra curta da parte de Deus. Depois de ler a palavra, eu faço a minha introdução, a minha saudação. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos Evangelhos. E eu vou ler um texto bem curto, que está no capítulo de número 16. E nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo de número 18. Mateus 16, 18. Tá? Procure aí. Se você está perto de alguém que não tenha um exemplar da Bíblia, chegue perto dessa pessoa para que ela também entenda e compartilhe da palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, Mateus 16, 18: Também eu te declaro que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor venha fazer com que ela se torne clara aos nossos corações. E nesses momentos de reflexão, quando vamos falar sobre a palavra, discorrer sobre ela, que o Senhor venha, ó Deus, abrir nossos olhos, abrir nosso coração, e que pelo Espírito Santo nós possamos compreender o que ainda não entendíamos até agora. Para a glória do teu nome é que nós oramos em gratidão. Amém. Assim você pode se sentar. Em primeiro lugar, boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui hoje, nessa reunião do louvor a Deus, e muito me sentindo privilegiado por estar aqui, rever pastor Denis, Elaine, né, jovens que a gente viu crescendo no ministério, e desde muito tempo que ele já manifestava, já dizia que tinha uma visão, um coração direcionado para a Europa, né? A princípio para a Itália, por sua ascendência italiana, ele tinha esse desejo, talvez um dia ainda vai lá para lá, mas Deus o trouxe aqui para a Suécia. E nós damos graças a Deus por isso. É um privilégio rever o Denis e Elaine e o seu filhinho, que era bem pequenininho, agora já está falando, é meu amigo. Então foi muito bom revê-los mesmo, de todo o coração. E também, pastor Wilton, né? Valesca, pastores que vão estar ministrando aqui. Eu já tenho sempre conversa com o pastor Carlos Henrique, que é o nosso parceiro ali no Paraná. Ele fala sempre, não tem uma vez que eu converso com ele que ele não pare no Wilton, né? Uma pessoa que ele tem no coração, e nós temos acompanhado a trajetória dele e visto como ele tem sido bênção
para a igreja do Senhor aqui na Europa. E também muito feliz por estar na Suécia. Essa é a minha segunda vez aqui na Suécia. Eu estive aqui há 13, 14 anos atrás, só em Estocolmo. Mas nunca eu tinha estado aqui nessa região. Estou gostando muito, apesar do vento frio que sopra aí. Estou gostando. E a Suécia é muito importante para mim. Eu nunca, jamais imaginaria que um dia eu estaria na Suécia, principalmente que eu estaria vendo uma extensão do meu ministério sendo estabelecida aqui. E por que é importante? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu sou a terceira geração de pastores. Sou a terceira geração. Meu avô era pastor, meu pai era pastor e eu sou pastor. Então eu sou a terceira geração e o meu filho está caminhando para essa direção. E eu já tenho uma netinha e não sei, mas é possível que também ela vá nessa direção de ser ministro de Deus. Ou seja, eu sou de uma família sacerdotal, não é? Mas meu avô era um cidadão simples que morava no estado do Pará, no Brasil, lá no norte do Brasil, em cima, né? E ele morava lá, ele era um remador, ele trabalhava naqueles igarapés, naqueles pequenos rios, e o trabalho do pai dele, o trabalho dele era transportar pessoas de um lado do rio para o outro, na sua pequena canoa, seu barco pequeno. E um dia entraram dentro desse barco dois suecos. O nome deles era Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eram dois suecos que foram pregar o Evangelho no Brasil. E o vovô ouviu a mensagem do Evangelho através desses dois suecos. E ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E esses suecos falaram de Cristo, discipularam, ensinaram. E depois, um tempo depois, ele se tornou pastor e foi um dos primeiros pastores ordenados ao ministério através dos irmãos suecos, quando o movimento pentecostal se introduziu no Brasil. Então eu devo essa gratidão à Suécia, por ter sido através da Suécia que o meu avô encontrou Jesus. E a família dele mudou, a história dele mudou. Se ele tivesse encontrado aqueles suecos, provavelmente ele teria, como seu pai, vivido o resto da sua vida ali naquele pequeno rio, com seus olhos ainda voltados só para a sua região, só para a sua área. Mas quando nós conhecemos Jesus, os nossos horizontes se abrem, a gente enxerga adiante. E depois ele se tornou um pastor, ele andou por todo o Brasil, estabeleceu muitas igrejas, pregou o Evangelho, ele já está com o Senhor, já passou para a eternidade, mas eu tenho essa gratidão à Suécia por isso. E depois de tanto tempo, Deus é muito interessante na sua forma de agir. Depois de muito tempo, através do nosso ministério, o Ministério de Deus no Brasil, ali nos Estados Unidos, Deus envia alguém para cá, para pregar o Evangelho para os suecos. E a minha oração é que através de vocês, irmãos brasileiros, que estão aqui na Suécia, e de vocês suecos que por alguma razão estão aqui dentro hoje, que através de vocês o mesmo fogo do Evangelho que alcançou a minha família, alcance muitas outras famílias, e daqui a pouco muita gente nesse país receba o poder e o fogo do Evangelho que nós recebemos quando conhecemos Jesus. Ninguém está aqui dentro por acaso. Ninguém está nesse país por acaso. Você fez seus planos, Deus honrou seus planos, mas além dos seus, existe um plano maior de Deus que está na sua vida, e Deus te trouxe aqui com uma razão, com um objetivo, para cumprir uma missão, e Ele vai cumprir essa missão na sua vida, no seu coração. Hoje eu queria falar 30 minutos somente. Eu espero. Às vezes o pastor diz 30 e vai uma hora e meia, mas eu estou procurando falar menos, mas tentar falar mais, falar muito em pouco tempo. Eu queria falar sobre a igreja. Eu queria trazer uma palavra que você já conhece, de ensino, mas para você se fortalecer nela, entender o que igreja significa, o que igreja quer dizer. Nesse texto que nós lemos hoje, Jesus está falando a respeito da igreja. Quando nós ouvimos a palavra igreja, logo vem à nossa mente o templo, não é verdade, não é? Eu vou à igreja. A gente usa essa expressão, hoje eu vou à igreja. Talvez alguém diga assim, para você assim, eu queria te convidar para ir à igreja
e você vem para o templo. Na verdade, isso aqui é o templo, aonde a verdadeira igreja se reúne. Diga assim comigo: a igreja sou eu. Eu não venho à igreja, eu sou igreja. Eu estou aqui como igreja. O que é igreja? A igreja é a casa de Deus. Nada mais do que isso. A casa aqui, essa casa aqui, não é a casa de Deus. Essa casa aqui é a casa das casas de Deus. Nós somos a casa de Deus. Deus habita aqui dentro através da habitação que está dentro de você. Quando esse templo está vazio, Deus não precisa estar aqui dentro. Quando esse templo não tem ninguém, você vai para a sua casa, Deus não precisa estar aqui dentro. Agora, quando você vem, Deus vem dentro de você, e aqui você cultua, aqui você exalta, aqui você magnifica o nome de Deus e recebe a sua palavra no seu coração. Nesse texto da Bíblia, Jesus está falando com os seus discípulos, e Jesus tem uma curiosidade e faz uma pergunta para eles. Jesus diz assim para eles: o que é que os homens, vocês que andam aí entre o povo, caminham entre as pessoas, o que é que as pessoas dizem que sou eu? Quem eles dizem que eu sou? Qual a percepção que eles têm da minha pessoa? E os discípulos começaram a responder. E Jesus vê que a percepção que as pessoas têm dele é uma percepção distorcida. Era naquela época e é hoje. A percepção que as pessoas têm de Jesus hoje, alguns, é que ele é um ser histórico, uma pessoa que viveu na história e que ficou registrado nos escritos sagrados. Jesus é um personagem da história. É verdade, ele é, mas ele não é só isso. Outras pessoas pensam que Jesus é o começador, o iniciador de uma religião chamada cristianismo. Então algumas pessoas pensam assim: Jesus é o líder do cristianismo. Ele é, mas ele não é só isso. Algumas pessoas pensam que Jesus é um sujeito que foi o maior dos mestres que existiram na terra. Disse palavras lindíssimas, princípios milenares e maravilhosos. Realmente ele disse, ele é extraordinário nas suas palavras, mas ele não é só isso. Então os discípulos dizem assim: olha, uns dizem que eu sou um profeta, e quem dizia que Jesus era um profeta estava certo. Outros diziam que Jesus era João Batista, era um pregador vibrante, também estavam certos, mas não percebiam quem Jesus era. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus reunidos, quando Jesus faz essa pergunta, um deles, Pedro, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: Pedro, você disse bem, quem te revelou essa verdade não foi nem a carne e nem o sangue, ou seja, não veio de dentro de você, mas quem revelou isso foi o Pai que está nos céus. Pedro descobriu quem Jesus era e declarou quem Jesus era: o Cristo. Cristo quer dizer o Messias enviado por Deus. Jesus é o enviado de Deus. Segunda coisa que Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus vivo, portanto tu és Deus. Se alguém quer saber quem é Jesus, Jesus é o enviado de Deus e Jesus é Deus. Se você entende isso, então você entende quem realmente é Jesus. E aí, quando Pedro diz isso, Jesus então faz uma promessa. Jesus diz que vai fazer alguma coisa. Ele diz assim: Pedro, eu vou construir a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não vão conseguir vencer esta minha igreja. Jesus disse isso há muito tempo atrás. E a partir daqueles seus primeiros discípulos, 12 discípulos, Jesus começou a construir a igreja dentro do coração deles, ensinar para eles o que é igreja. E Jesus ensinou para 12, depois esses 12 ensinaram para 70, depois 70 ensinaram para 500, depois Jesus é morto, ressuscita, vai para os céus, mas o que ele ensinou já estava no coração daqueles seus discípulos, e eles continuam ensinando, e um ensina para o outro, e um fala de Jesus para o outro, e esse evangelho, essa palavra boa, ela se espalhou até que chegou para nós, e hoje nós somos
somos a construção de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então diga assim: a igreja sou eu. Algumas coisas que a gente vê quando Jesus, nesse versículo, um versículo curto, mas tem pelo menos 6 verdades que eu queria que você entendesse. Jesus diz assim: construirei a minha igreja. Então a primeira coisa que eu queria que você soubesse, que a igreja está em construção, tá? Ainda está em construção. Quando eu falo de igreja, eu estou falando do tempo, como já disse, estou falando de você. Diga assim: eu estou em construção. Muitas vezes eu olho para mim mesmo e eu digo assim: poxa, eu ainda não sou aquilo que eu queria ser. Não sou. Eu ainda não alcancei aquela posição que eu queria alcançar. Não alcancei. Muitas vezes eu descubro que eu preciso ser melhor. Na verdade, muitas vezes, todo dia eu descubro que eu preciso ser melhor. E eu sei que Jesus está trabalhando em mim e construindo. Ele está me edificando. Muita gente não entende isso. Então muita gente vem ao templo chamado igreja, e vê as igrejas que somos nós, e diz assim: poxa vida, essa pessoa faz parte da igreja? Faz, mas ela tem defeitos, ela tem fragilidades, ela tem falhas, ela não alcançou ainda alguma coisa, ela ainda não é suficientemente boa, ela não ama como devia amar, ela tem defeitos, ela tem falhas, e muita gente se desanima porque não entendeu que a igreja está em construção. Eu não sou o que eu era, eu sou melhor do que eu era, mas eu ainda não sou o que eu vou ser, porque todo dia Deus está trabalhando no meu coração, está me transformando em uma pessoa melhor. É isso que é a igreja, uma construção de Deus. Então, se você um dia olhar para mim, quem está hoje comigo, você está me vendo hoje e não me viu antes, para a maioria aqui, eu sou a primeira vez que vocês, o primeiro encontro que nós temos. E talvez para vocês, olhando para mim, um bispo, um pastor, você diga assim: esse sujeito aí já deve ter alcançado um nível espiritual extraordinário. Eu quero dizer para vocês que eu sou tão humano como vocês, preciso tanto de Cristo como vocês precisam, tenho falhas como vocês têm. Agora Deus está construindo a igreja em mim. A cada dia eu me torno melhor em Deus, melhor homem, melhor pessoa, melhor servo de Jesus. Então, quando você encontra alguém com defeitos e que está no ambiente da igreja, não critique, não aponte o dedo, não julgue, mas diga assim: ele está em construção, ela está em construção, ela vai ficar melhor, ele vai ficar melhor. O pastor Wilton disse hoje aqui que a igreja é o hospital do homem. Aqui chegam pessoas enfermas, mas aqui nós recebemos cura e transformação da parte de Deus. Aqui não tem, é o único lugar no mundo, é o único ambiente, a igreja é o único ambiente onde não existe preconceitos, onde não existe distinção racial, onde não existe separação por classes. É o único lugar onde senta o general e o soldado e os dois adoram a Deus. É o único lugar onde entra o rico e o pobre e ambos adoram a Deus. É o único lugar onde entra o asiático, o oriental, o africano, o americano e todos adoram a Deus, porque esse é o lugar onde não existe nem judeu nem grego. É a igreja de Deus, a porta do céu. Aqui todos são bem-vindos. Diga assim: eu sou parte da igreja. Todos são bem-vindos. Esse lugar é extraordinário, o lugar chamado igreja que você está. Então a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que a igreja está em construção. Digo comigo, em construção. Jesus não disse edifiquei, ele disse edificarei. A gente só está pronto quando chega o momento do encontro com Deus. Aquele que em vocês começou a boa obra, a boa construção, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é o encontro com Ele. E quando eu chegar o dia do encontro com Jesus, eu ainda estou em processo de aperfeiçoamento na presença de Deus. Então fique tranquilo, pastor, falta tanta coisa na minha vida. Jesus vai construir. Eu preciso mais ser uma pessoa mais amorosa. Jesus vai fazer de você essa pessoa amorosa. Eu preciso ser uma pessoa mais carinhosa, mais gentil. Seja qual for a sua necessidade, em busca do homem perfeito ou da mulher perfeita, Deus está edificando isso em você. Se entregue, tranquilize-se, não fique nervoso, nem agitado, nem ansioso. Deixe Deus trabalhar em você e realizar a sua obra no seu coração. A palavra-chave para Deus agir em nós se chama rendição.
submissão. Entregue-se. Levante a sua mão e diga assim: eis-me aqui, Senhor, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu propósito, e Deus vai fazer isso no seu coração. Estamos em posição, diz assim: eu sou em posição. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: tenha paciência comigo. Eu tenho posição. Segunda coisa que a gente vê nesse texto. A gente vê nesse texto, ele diz assim: edificarei a minha igreja. Antes de dizer isso, Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra. A pedra que se refere ao texto sagrado é Cristo. É a confissão de Pedro, quando ele diz: o Senhor é o Cristo. Às vezes diz assim: olha, sobre esta pedra eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Então, a segunda coisa que a gente vê aqui, que a igreja tem uma pedra fundamental, um fundamento, uma alicerce. A pior coisa são construções feitas sem fundamento. Elas vão ruir, vão cair. Na nossa própria vida, quando a gente faz coisas sem pensar, sem refletir, sem planejar, sem fundamentar, não vai muito longe. Mas quando a gente constrói alguma coisa firme no fundamento, isso permanece. Jesus certa vez contou uma história. Ele diz assim: 2 construtores foram edificar. Um procurou um terreno arenoso, um terreno de areia, e fez a sua casa. O outro procurou um terreno rochoso, onde tinha pedras, e construiu a sua casa. Certamente, quando começou a construção, foi mais fácil para o que tinha a casa construída na areia construir do que o que tinha a casa construída na rocha. Nem sempre, ou quase sempre, o mais fácil é o que dura menos. O caminho mais fácil nem sempre é o caminho para a gente seguir. Às vezes, o caminho melhor para seguir é o mais difícil. Ele vai ser mais complicado, mas ele vai durar mais tempo. E o que construiu a sua casa na areia, rapidamente, cavar é fácil na areia, fazer um buraco é fácil, fazer uma estrutura é fácil. Ele construiu uma casa, as 2 casas aparentemente eram iguais, do alicerce para cima. O que construiu na areia construiu uma casa bonita, o construiu na pedra uma casa bonita, só que enquanto o que construiu na pedra ainda estava quebrando a pedra, ainda estava colocando algum tipo de dinamite para romper a pedra, para conseguir fazer o alicerce, durou mais, o tempo demorou mais. O outro facilmente edificou a casa, talvez olhasse daqui aquele tolo, ainda está construído, se procurasse um lugar mais fácil, já tinha construído. Até aí tudo bem, os 2 construíram, até que um dia veio uma tempestade, até que um dia o vento forte sopra. Eu moro numa região dos Estados Unidos que de vez em quando